Vamos lá para a revisão de Matemática 2 do segundo período. Como é a matéria toda do segundo período, vai valer tanto para a terceira prova quanto para a segunda chamada. O conteúdo para a prova será triângulos, quadriláteros e circunferência. Começando na parte de triângulos, a gente tem os três elementos principais, que são os vértices, os lados e os ângulos internos. Os vértices são os pontinhos que formam um triângulo. Os lados são os segmentos, que são os lados do triângulo. E os ângulos internos são os ângulos interiores ao triângulo. Preste atenção que os ângulos eu tenho que ter o chapeuzinho e os lados eu tenho que ter a barrinha. Condição de existência de um triângulo, a gente vai poder construir um triângulo com tais medidas se e somente se a medida de um lado for menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Isso tem que valer para os três lados. Casos de congruência, a gente tem 4 casos de congruência. Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, e lado, ângulo e ângulo oposto. Se a gente conseguir verificar qualquer um desses casos, a gente pode dizer que os triângulos são congruentes. As sevianas, você já tinha estudado para a primeira prova. A gente tem 4 sevianas no triângulo, que são as medianas, as bissetrizes, as alturas e as mediatrizes, cada uma com a sua propriedade bonitinha que a gente já tinha estudado. Os pontos notáveis de um triângulo são os encontros da seviana. Por exemplo, esse ponto aqui é o baricentro, que vai ser o encontro das medianas. O incentro é o encontro das bissetrizes, o ortocentro das alturas e o circuncentro das mediatrizes. Vamos agora para os quadriláteros, que são os polígonos de 4 lados. A gente estudou 5 exemplos deles. São os quadrados, os retângulos, os losangos, os paralelogramos e os trapézios. O quadrado, para ser um quadrado, tem que ter os 4 lados congruentes, ou seja, de igual medida, e também 4 ângulos congruentes. As diagonais, que são os segmentos que ligam os lados não consecutivos, elas são congruentes e perpendiculares. Já no retângulo, um retângulo para ser retângulo, os lados opostos são congruentes e, novamente, os 4 ângulos são congruentes, retos. Já as diagonais de um retângulo, elas são congruentes e elas vão se intersectar no ponto médio delas. O paralelogramo, que é como se fosse um retângulo tortinho, os lados opostos são congruentes e agora os ângulos opostos também são congruentes. E as suas diagonais, elas apenas se intersectam no ponto médio. Já o losango, como se fosse um retângulo tortinho, os lados são todos iguais e os ângulos opostos são congruentes. E as suas diagonais são perpendiculares e também se intersectam no ponto médio. Já o trapézio, ele não precisa de nenhum lado congruente ao outro. Eles apenas precisam de um par de lados paralelos. E a gente vai chamar os lados paralelos de base maior, o que tem maior medida, e base menor, o que tem menor medida. As diagonais não possuem nenhuma propriedade especial, porém a gente vai ter um elemento especial, que é a base média, que é esse segmento aqui que liga os pontos médios dos lados que não são base. E como é que eu acho eles? Através da média aritmética da base maior e da base menor. Ou seja, eu pego a medida da maior, somo com a menor e divido por 2. Elementos de uma circunferência. A circunferência é o conjunto dos pontos equidistantes a um certo ponto. Então, a gente vai chamar esse certo ponto de centro da circunferência e essa distância a gente vai chamar de raio. Corda é qualquer segmento que liga 2 pontos da circunferência. A maior corda da circunferência é o diâmetro, que é uma corda que passa pelo centro. E a medida do diâmetro é 2 vezes o raio, porque do centro a cada um dos pontos eu tenho um raio. Então, aqui eu tenho 2 raios. A diferença de circunferência para círculo é que círculo é composto pela circunferência e todo o seu interior. É como se fosse um discozinho. Gráfico de setor, a gente só viu o básico, né? Por exemplo, essa parte pintada aqui é metade da circunferência, então ela corresponde a 50%. Em um exemplo, aqui, por exemplo, aqui eu tenho metade da metade, então é 25% azul, um pedacinho 10% rosa e 65% roxo. Já o gráfico de colunas, pelo mesmo exemplo, a gente vai colocar embaixo, tem que ter legenda, então a parte azul, a parte rosa e a parte roxa. O azul corresponde a 25%, o rosa 10% e o roxo 60%. Então, o eixo vertical vai ser da porcentagem e o horizontal dos nós.